Amém. Ficamos de pé para orar ao Senhor. Let's stand and pray. Father God, we come before you in the name of Jesus. We are here to worship. May our hearts be turned to you, Lord, as we come before your presence with the worship songs and with a heart to adore you. Father, may your word speak to our lives today, and we may be changed and be more like Jesus when we leave this place. Father, we thank you, Lord, for the Sunday school that we had, the teaching, the learning on the different classes. Father, we ask you, Lord, that you bless the teachers. Father, we also thank you, Lord, for the fellowship, the coffee break, the time that we have together to share some sweets, but also and above all, share the love of Christ on us. Father, we want to live according to your word. We are so weak in ourselves. We need so desperate the visitation of the Holy Spirit. We need, Lord, today. We'll need it every day. So we come before you and ask you for your mercy, that you may bless us tonight. Father, bless our lives as we live holy lives that dignify and magnify your name. Father, we want to worship you. We want to commit ourselves to you with all of our strength, our heart, with our mind, and with all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, Pai, nós vimos diante de Ti para Te adorar e para Te bendizer, e Te pedimos, ó Pai, nesta tarde, que Tu possas abençoar os nossos corações com a Tua palavra, possamos ser na Tua presença, nos comprometermos diante de Ti. Pai, possamos nos adorar e Te bendizer, possamos ser moldados conforme a Tua boa mão, conforme o desejo do Teu coração, Senhor. Nós possamos ser enriquecidos e cheios com a visitação do Espírito Santo. Senhor eterno, nesta tarde, Te agradecemos pela Tua palavra, Te agradecemos, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui ouvindo a escola dominical nas diferentes classes, pelo tempo de comunhão, de participação do café, mas acima de tudo do amor de Cristo entre nós. Pai, que o nosso culto, seja para adorar o Teu nome, Senhor, possamos ser motivados, movimentados no nosso coração com um cântico de adoração, com um pensamento de invocar o Teu nome, Senhor. Nós necessitamos de Ti hoje e sempre. Nós somos carentes da Tua visitação, ó Deus. Te adoramos no nome de Jesus. Amém e amém. You may be seated, você pode sentar. As Pedro just remind us that a Reformation month is coming. Amém? O Pedro acabou de nos lembrar que o mês da Reforma está a chegar. And he's just opened up with Castelo Forte, right? I don't know in English. Almighty Fortress, right? Acho que é o nome do hino. And we are moving on that direction, right? October is a beautiful month. E nós estamos dirigindo-nos nessa direção. Outubro é um mês bonito, but we are still in September, amém? Mas a gente ainda está em setembro. So we're going to be, for the rest of the month, on Sundays, studying the chapter 3 of Romans, except for the one that we're going to have, the Lord's Supper. Nós vamos estudar para o resto do mês de setembro o Romanos 3, exceto para o último, para um dos domingos que nós vamos ter a ceia do Senhor. So today we're going to start chapter 3 of Romans 3. We're going to from verse 1 through 8. Então nós hoje vamos estudar o capítulo 3 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 8. But before that we're going to sing to the Lord. Mas antes disso nós vamos cantar para o Senhor, and we are happy that Irmã Sandra is back to sing with us. Amém? E nós estamos felizes que a Irmã Sandra está de volta para cantar conosco.
And they even have a uniform today, right? The ladies have a uniform, elas até têm uniforme hoje, né? As senhoras. So I think everybody's going to sing today, right? Então toda a gente vai cantar hoje. I mean, we all going to sing today, of course. Quer dizer, nós todos vamos cantar hoje, claro, because we sing to the Lord, amen? Porque nós cantamos para o Senhor. While they're coming up, enquanto eles sobem, and the boys going to play as usual and sing, e os rapazes vão cantar e também tocar como é costume. It's very important that we understand why we have this moment in church. É muito importante que nós possamos entender porque é que temos este momento na igreja. This is not a performance of a worship team. Isto não é uma performance de um grupo de louvor. They are helping us and leading us to sing to the Lord. Eles estão-nos a levar e a direcionar para cantarmos ao Senhor. So the singing has to be a congregational singing. Então o canto tem que ser um canto congregacional. So we must hear our voices. Então nós devemos ouvir as nossas vozes. And I want you to think, by the time you're going to be worshiping and singing, eu queria que você pensasse no tempo que você estará louvando, cantando, that your voice is received in heaven. Que a sua voz está a ser recebida no céu. On a clearly worship, with a desire of worship, com desejo de adorar. So please stand and sing to the Lord. Então, por favor, levante-se e cante para o Senhor. Sing with your heart. Cante com o seu coração, because you are worshiping in the presence of God. Porque você está a adorar na presença de Deus. This is a very important moment. Este é um momento muito importante. And also we do it before the reading, the preaching, because we want God to prepare our hearts to receive the word of God. E nós também até fazemos antes da mensagem para que Deus prepare os nossos corações para recebermos a palavra do Senhor. Amen? Amém? So let's sing to the Lord. Então cantemos ao Senhor. Para louvar o Senhor, às vezes é difícil, mas nós temos que
outro nome igual não há. Porque é só por esse nome que nós temos salvação, não é? Amém? Amém, irmãos? Não há, Ele é o único, é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não há salvação. Sem Cristo na nossa vida, não há obras, não há nações, não há homem poderoso, mulher poderosa. Porque a salvação é pela graça e a graça em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
It's so good when we worship the Lord. Amen. When we sing to the Lord. É tão bom quando nós cantamos e nós adoramos a Deus. Amém? And so I just want to say a couple things just before we go to the scriptures. Eu só queria dizer algumas coisas antes de irmos às escrituras. We were singing so beautifully to the Lord. Nós estávamos a cantar tão lindo para o Senhor. And as I always say, as no other ones, this congregation singing is the most beautiful singing I ever heard in my life. E esta congregação a cantar é a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida. Because I know each one of you. Porque eu conheço cada um de vocês. And I know why we're singing. E eu sei porque é que nós estamos a cantar. We're singing to the Lord. Nós cantamos para o Senhor. So it's so beautiful. Então é tão lindo. And the other thing I was thinking is this windows being open. E outra coisa que eu estava a pensar é estas janelas estarem abertas. And I'm sure people can hear you singing out there. E eu acredito que pessoas conseguem ouvir você cantar lá fora. So while you sing or when you go home, então enquanto você canta ou quando você for para casa, pray for these people that hear you singing. Ore para estas pessoas que ouvem você cantar. The neighbors around us, os vizinhos à volta aqui do edifício. They can hear us singing in English too. Eles conseguem nos ouvir cantar em inglês também. Right? So it's so important. It's a way for us to show Christ. É uma maneira de nós mostrarmos Cristo. Amém? And the other thing I was thinking, é outra coisa que eu estava a pensar. 10,000 Reasons is a hymn that I love. 10,000 razões é um hino que eu amo. And I don't know if all of you know, but it's part of a psalm. Eu não sei se todos sabem, mas isto é parte de um salmo. It's those kind of songs that you sing and you know you can't go wrong. É aquele tipo de canções que você canta e você sabe que não pode errar. Because they come straight from the scriptures, porque vem direto das escrituras. It's not a psalm totally, não é um salmo totalmente, but it's part of a psalm, or it's based on a psalm. Mas é parte de um salmo, baseado num salmo. The other one that we sing today, I didn't pick those hymns, okay? E o outro que nós cantamos hoje, e quero que você saiba que eu não escolhi estes hinos. Outro nome igual não há. There is no other name like the name of Jesus. Que não há outro nome como o nome de Jesus. I just finished a week ago Christology on my studies. Eu acabei de estudar uma semana atrás Cristologia nos meus estudos, and it was probably the hardest subject that I had. E talvez foi a disciplina, a matéria mais difícil que eu fiz. And it was really, really hard. Foi mesmo difícil. And singing this song, e cantando esta canção, today singing, hoje ao cantar, it came to my mind all of those things that I just study and learn. Foi à minha mente todas aquelas coisas que eu li, que eu estudei. And it's really about the name of Jesus. E é realmente sobre o nome de Jesus. And there is no other name. E não há outro nome. He was 100% God and 100% man. Ele é 100% homem e 100% Deus. And if you can explain that to me, please don't leave the building and tell me about it, because I'm still working on that. E se você consegue perceber isso completamente, por favor, não saia do edifício. Fale-me sobre isso, porque eu ainda estou a trabalhar isso. It's so beautiful, it's so above what we can understand. É tão lindo, vai tão acima do que nós podemos entender. That Jesus Christ, being God and born as a man, we never stopped being God and gave His life for us. Amen? He resurrected on the third day, and we can live. I will go there. I will go to Portuguese. And he lives, and because he lives, we will live with him. Pensar que ele era 100%, sendo ele Deus, nasceu como um homem e morreu por nós, no nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, e porque ele está vivo, nós viveremos. That's so amazing. É tão impressionante. On my way to not here, on my way to get our brothers, no meu caminho, não para aqui, a ir buscar os irmãos, I was talking to Tiago, eu estava a falar com o Tiago, and we were talking about the sovereignty of God and salvation. Nós estávamos a falar da soberania de Deus na salvação. And one of the things that I was sharing with my son, e uma das coisas que eu estava a partilhar com o meu filho, is that because we cannot explain, e eu estava a lhe dizer, porque nós não conseguimos explicar, that show us that we are nothing. Mostra-nos que nós não somos nada. When we compare with the Almighty God, quando nós comparamos com o Deus Todo-Poderoso. So please keep those things in your mind.
Por favor, mantenha estas coisas na sua mente. The message for today, and going to the message now, a mensagem para hoje, indo à mensagem agora, em Romans 3, 1 through 8, Romanos 3, 1 a 8, we're going to talk today about how important is circumcision. Nós vamos falar hoje da importância da circuncisão. And while you open up your Bible, enquanto você abre a sua Bíblia, in Romans 3, 1 through 8, Romanos 3, 1 a 8, I want to remind you about last week. Eu queria lembrar-lhe da semana passada, when we have been working on circumcision, quando nós trabalhamos na circuncisão, and we said Jews and Gentiles both need Jesus. E nós dissemos que judeus e gentios ambos precisavam de Jesus. And Paul is very clear on chapter 2, there is not a special way for salvation for the Jewish. E Paulo é muito claro no capítulo 2 que não há uma forma especial de salvação para os judeus. If you missed sermon last week, please go online and listen to it again. You're going to need it to fully understand today's message. Se você perdeu o sermão da semana passada, por favor, vá à internet, ouça, porque você vai precisar dele para entender a mensagem toda agora. Just don't do it now, right? Por favor, não faça agora. When you get home, you go online and you check it, okay? Quando você terminar, você vai para casa e ouça. You're going to need it to understand what Paul is telling us today on chapter 3. Você vai precisar para entender o que é que o Paulo está a dizer no capítulo 3. It is very important for us to keep in mind that when we study a book of the Bible, we should go over from verse 1, chapter 1, verse 1, until the end. É muito importante quando nós estudamos um livro da Bíblia que nós possamos ir do capítulo 1, verso 1 até o final. And that's why we try so hard to work those matters here. E é por isso que nós tentamos tão arduamente trabalhar esses assuntos aqui. You should study the book of the Bible from beginning to the end. Você deve estudar o capítulo da Bíblia do princípio ao fim. And you should always keep in mind Genesis to Revelations. E você sempre deve manter na sua mente Gênesis a Apocalipse, because it must fit on the whole toda a escritura, because ele tem que encaixar em toda a escritura. And if you read the devotional this morning, you will know exactly what I'm talking about. Se você leu o devocional esta manhã, você sabe exatamente o que eu estou a falar. Don't forget that the reformers said, sola a escritura. Não esqueça que os reformadores disseram sola a escritura, which means only the scriptures, que significa somente a escritura, but they also said, and they came up with that idea, well, they did not come up with that idea, God did, e eles vieram com essa ideia, na verdade eles não vieram, Deus veio, de toda a escritura, do toda a escritura, that means the whole scriptures, que significa a escritura toda. You may not ignore a part of the scriptures and use another part of the scripture. Você não pode ignorar uma parte das escrituras e usar outra parte das escrituras. We need toda a escritura. Nós precisamos toda a escritura, and what we're doing today is exactly that. E o que nós vamos fazer hoje é exatamente isso. Let me tell you, like I said last week, this is a very hard text in the scripture. It took me a while to work this sermon, so please be patient with me, tá? Este é um texto daqueles difíceis das escrituras, demorou-me bastante para eu conseguir trabalhar um pouco este texto, portanto seja um pouco paciente comigo. Not on the reading, but on expressing myself. Não tanto no ler, mas ao expressar-me. Amen? Amém? Amém. So let's read the word of God. Então vamos ler a palavra do Senhor. Let's stand for the word of God. Vamos levantar para a palavra do Senhor. What advantage then had the Jew, or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. As is written, that thou mightest be justified in the sayings, and mightest overcome when thou art judged. But if your unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteousness who taketh vengeance? I speak as a man. God forbid. For then how shall God judge the world? For if the truth of God hath more abundant through
my lie unto his glory, why yet am I also judged as a sinner? And not rather, as we slanderously reported, and as some affirm that we say, let us do evil that God may come, whose damnation is just. Em português agora. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you. Meu Deus, nós estamos diante de Ti. And we ask you, Lord, and you may bless our hearts with your word. E te pedimos, ó Pai, que abençoes os nossos corações com a Tua palavra. We ask you, Lord, that you speak to us. Te pedimos, ó Deus, que fales conosco. May you help us to understand and apply to our lives what we're learning today. Que nós possamos aprender e aplicar às nossas vidas aquilo que aprendemos hoje. In the name of Jesus, we pray. Amen. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. You may be seated. Você pode sentar. So last week we saw, or Paul said, that circumcision was not the big circumcision in the flesh was not the big issue. You need to be circumcised in your heart. A semana passada nós vimos que Paulo disse que a circuncisão não é na carne, você precisa ser circuncidado no coração. And that's how we end last week. E foi como nós terminamos a semana passada. And we reached the end of chapter 2 with that thought. E nós chegamos no final do capítulo 2 com esse pensamento. Now on chapter 3, agora no capítulo 3, and I wanted to think that chapter 3, verse 1 or whatever numbers, they were not on the original text. E eu queria que você pensasse e lembrasse que o número 3, capítulo 1, versículo 2, isso não estava no texto original. Please think in Romans as one letter. Pense em Romanos como uma carta. So Paul wrote a letter to the church in Rome. Então Paulo escreveu uma carta à igreja em Roma. Okay? So it's a whole continuation. So é uma continuação. So Paul is not saying, oh, by the way, what I said before on chapter 2, let me rephrase it. Então o que Paulo não está a dizer, aquilo que eu disse no capítulo 2, deixa-me agora refazer. Não. He's saying, it's going from that point, ele está a ir daquele ponto, moving further, continuando, and now he's going to tell us why circumcision is important. E ele agora vai nos falar porque é que a circuncisão é importante. And please keep in mind that he's talking about the circumcision in the flesh. Mas por favor mantenha em mente que ele agora está a falar da circuncisão na carne. He's talking about the Jewish. Ele está a falar dos judeus. The real Jewish, okay? Not the people that are descendant of Jewish on today's days. He was talking about the Jewish back in the days, okay? Ele não estaria a falar dos descendentes dos judeus hoje, de alguma maneira. Ele está a falar dos judeus de lá. The ones that follow the religion. Aqueles que seguiam a religião. The ones that had the law and they were followers of the law. Aqueles que tinham a lei e eram seguidores da lei. They were followers of the law according to their own mind, okay? Eles eram seguidores da lei de acordo com o seu próprio pensamento. But they were trying to keep the commandments. Mas eles estavam a tentar manter os mandamentos. So Paul is saying now, on verse 1, então Paulo diz agora no versículo 1, what advantage then had Jew, or what profit is there of circumcision?
Então a pergunta que Paulo está a colocar é: qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? So if he said before that the circumcision that matters is in the heart and not in the flesh, now he's asking, what is the purpose of it? Of the circumcision in the flesh? Why is it important to be a Jewish? Então Paulo diz assim, depois de ele ter dito que não era importante, que a importância era da circuncisão no coração e não na carne, ele pergunta agora no capítulo 3, então a circuncisão da carne ou o facto de ser judeu tem algum valor? And on verse 2 he replies to his own question this way. E no versículo 2 ele responde à sua própria pergunta desta forma: much every way. Ele responde então assim: muita em toda a maneira. And he says why. And he explains why. E ele explica porquê. Because that unto them were committed the oracles of God. Ele diz assim, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. What is Paul talking here? Why that really matter? O que é que Paulo está a falar aqui? O que é que isso realmente importa? So the Jewish people, they received God's word before. Então o povo judeu recebeu a palavra de Deus antes. Why that matter to us today? Por que é que isso importa para nós hoje? We speak in English, right? Or we try to speak in English. A gente fala inglês, a gente tenta falar inglês. Why it really matters who was the first person in the world speaking in English? Importa quem foi a primeira pessoa no mundo a falar inglês? And the question is, how did he know that he was actually speaking English? E a pergunta é, como é que essa pessoa sabia que realmente estava a falar inglês? That really matters to us today? Isso realmente importa para nós hoje? For your daily use of the language, para o seu uso diário da língua, isso importa? That really matters? You know, if you are from Brazil, you know we came up with a language. Se você é do Brasil, você sabe que nós começamos com a língua. You just twisted. Você simplesmente a torceu. No amens today, I can tell. Não vai ter amens, eu já posso ver. But you know it came from Portugal, right? Você sabe que veio de Portugal. But you don't know who was the first person speaking Portuguese. Mas você não sabe quem foi a primeira pessoa que falou português. How they put those words together and came up with that language? E como é que a pessoa pôs aquelas letras juntas e fez aquela linguagem? We don't know. A gente não sabe. You may study and maybe one of you even have an idea. Talvez a gente estude, algum de vocês até tenha uma ideia. Great, I would like to hear the story. Excelente, eu gostava de ouvir a história. But it actually makes no difference when I speak in Portuguese. Mas na verdade não faz nenhuma diferença quando eu falo em português. So what does matter that the Jews receive first God's word? Mas o que é que importa então que os judeus receberam primeiro a palavra de Deus? Why that matters to us today sitting in this room in North Arlington studying chapter 3? Por que é que isso importa? Estamos nós sentados nesta tarde em North Arlington a estudar o capítulo 3. Why is Paul bringing this up? Por que é que Paulo está a trazer isto? Why that's important? Por que é que isso é importante? And he keeps going from verse 3 to verse 8. E ele continua do versículo 3 ao versículo 8, explaining why the ones that were not faithful. E ele continua do verso 3 ao versículo 8, explicando porque é que aqueles que não foram fiéis, speaking about the Jews, falando dos judeus, does not stop God from being does not stop the righteousness of God and the faithful of God. Ele explica do versículo 3 ao 8 então que o facto do povo judeu muitas vezes ter sido infiel a Deus não para a fidelidade de Deus nem a justiça de Deus. So he explains that the word of God was brought first to the Jews. Ele explica que a palavra de Deus foi dada inicialmente aos judeus. And even because they fail, e ainda que eles tenham falhado, does not stop God from being a right God, a just God. Não faz Deus não ser um Deus justo e um Deus reto. God gave His word to a specific people. Deus deu a sua palavra a um povo específico, and all the failures, e todas as falhas, for many times in the desert they were just to walk away from God. Todas as vezes no deserto que eles se afastaram de Deus. Even then, when the king of north and the king of south was separated, e ainda quando o reino do norte e o reino do sul foi separado, and they became with this big issue about where is the place of worship. E eles vieram com aquele grande problema de quando é o lugar certo para adorar. Should we go to Jerusalem or should we do it in Samaria?
Devemos fazer em Jerusalém ou na Samaria. That story that Jesus deal with that by the well of Jacob, quando Jesus lidou com isso junto ao poço de Jacó. And it's even those things, todas essas coisas, what Paul is saying, o que Paulo está a dizer, it's not stop God's plan for God's people. Isso não para o plano de Deus para o povo de Deus. We still didn't answer the answer. We still didn't answer the question, why this really important to us? Why this matter to us? E ainda assim não responde à pergunta, por que isso é importante para nós? And it's about that I want to spend the next 15, 20 minutes. E é sobre isso que eu queria gastar os nossos próximos 15, 20 minutos. I'm sure you have heard this. Eu tenho a certeza que você tem ouvido isto. The Old Testament, it's not as important as the New Testament. Você deve ter ouvido isto várias vezes. O Velho Testamento não é tão importante quanto o Novo Testamento. I had that idea, I have to tell you. Eu tinha essa ideia, tenho que lhe dizer. There was a time in my life that I thought the New Testament was more important than the Old Testament. Houve um tempo na minha vida que eu achei que o Novo Testamento era mais importante que o Novo Testamento. And then, by God's grace, I understood both of them are equal important because both are God's Word. That's why taught a Escritura. E depois houve um tempo que eu percebi, pela graça de Deus, que ambos, Novo e Velho Testamento, eram importantes, daí a importância do taught a Escritura. Recentemente, and just a few years ago, alguns anos atrás, I remember Tiago came to me and he said, eu lembro algum tempo atrás, Tiago veio a mim e falou-me, there was a ideology, a doctrine, que havia aí uma ideologia, uma doutrina, that was teaching that you don't need the whole Testament. Que ensinava que ele não precisava do Antigo Testamento. And his Bible teacher was actually telling them in school that was wrong. E o professor dele, am I right? E o professor dele estava-lhes a dizer nas aulas de Bíblia, na escola, que isso era errado. You need both. Esse professor dizia, precisas dos dois. You need the Old Testament, we all need the Old Testament. Ele dizia que tu precisas do Velho Testamento, todos precisam do Velho Testamento. But did you ever had the idea that you need more the New Testament than the Old Testament? Mas você já teve essa ideia que você precisa mais do Novo Testamento do que o Velho Testamento? That's very common in God's people. Isso é muito comum no povo de Deus. It is obviously easy for us to understand a text of the New Testament. É claro que é mais fácil para nós percebermos o texto do Novo Testamento. There's a lot of things that happen on the Old Testament very hard for us to understand. Tem muitas coisas no Velho Testamento muito difíceis para nós entendermos. And you may be thinking at this point, e talvez você está a pensar neste momento, well, if you can take the book of Hebrews away from the New Testament, will make the New Testament much easier to understand. E talvez você diz assim, se tu tirares o livro de Hebreus do Novo Testamento, vais tornar o Novo Testamento muito mais fácil de entender. Exactly, because the Hebrews is making a connection and a bridge between the Old Testament and the New Testament. That's why we need it. Exatamente, porque o livro de Hebreus faz a ligação entre o Velho e o Novo Testamento, por isso que nós precisamos. That's a very important book for us to study. Esse é um livro muito importante para nós estudarmos. Why do we need the book of Hebrew in the scriptures? Por que é que nós precisamos do livro de Hebreus nas Escrituras? Why Paul is saying that we need to know about the Jewish? Por que é que Paulo está a dizer que nós precisamos de saber dos judeus? Why that is important they had the circumcision? Por que é importante que eles tivessem a circuncisão? Why is that important that they receive first God's word? Por que é importante que pensemos que eles receberam primeiro a palavra de Deus? Let's start by thinking, what about if we did not have the Old Testament, what will be missing? Vamos pensar, se nós não tivéssemos o Velho Testamento, o que é que nós perderíamos? Criação. If you don't have the Old Testament, you have no idea why you were created. Se você não tiver o Velho Testamento, você não tem ideia porque que você foi criado. You have no idea about God's glory in creation. Você não tem nenhuma ideia sobre a glória de Deus na criação. There is no reason for you to be in this world. Não há razão para você estar neste mundo. You have not a full understanding of the fall. Você não teria um entendimento claro da queda. If you don't know about the fall of man, you will not understand your sinful nature and the consequences of your sinful nature.
Se você não tiver o Velho Testamento, você não vai entender a queda, você não vai entender a dimensão do seu pecado, você não vai entender as consequências da sua natureza pecaminosa. That's why we need the Old Testament. And I'm just on the 3 first chapters of the Bible, of the Old Testament. E eu ainda estou nos 3 primeiros capítulos do Velho Testamento da Bíblia. So just by that you understand how much you need the Old Testament. Só por isso você vai entender o quanto você precisa do Velho Testamento. But it's a bigger reason. Mas está uma razão maior. The Old Bible, Genesis verse 1, chapter 1, verse 1, until the end, Revelations, until the end. Capítulo 1, Gênesis 1, capítulo 1 até Apocalipse no final. It tells us about the story of redemption. Conta-nos a história da redenção. If you start in Matthew chapter 1 verse 1, se você começar em Mateus verso 1, capítulo 1 verso 1, you will have a beautiful story about a baby that was born. Você tem uma história muito linda de um bebê que nasceu. You have a lot of reference in the New Testament, inclusive in the Gospels, about the Old Testament, don't you? Você tem várias referências no Novo Testamento, inclusive nos Evangelhos, sobre o Velho Testamento. You have the reference of the Psalms and the prophets, especially Isaiah. Você tem as referências dos profetas, dos Salmos e dos profetas, especialmente Isaías. So you know by that those parts are necessary for you to understand why Jesus came. Então, por essas partes, você vai perceber quão importante é saber porque é que Jesus nasceu, porque é que Jesus veio. Because you have those references, você tem essas referências. But you will be missing the whole story as God prepared the world to receive the Savior. Mas você vai perder a história toda, porque como é que Deus preparou o mundo para receber o Salvador. You will have a hard time to accept election. Você vai ter uma dificuldade muito grande em aceitar a eleição. You know, one of the biggest issues in people to accept election is because they totally missed that Abraham was elected. Você sabe por que é que muita gente tem dificuldade em aceitar a eleição? Porque eles perderam completamente de vista que Abraão foi eleito. You'll miss the whole point how God worked with His people. Você vai perder o ponto todo como é que Deus trabalhou com o seu povo. You will miss what a church look like. Você vai perder a ideia de como é que uma igreja parece. You know, we are God's people, the Israel of God. Nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus. I look to the people in the desert and I think that's what we are. E eu olho para o povo de Israel no deserto e isso é o que nós somos. I need that story. E eu preciso daquela história to understand who I am. Para perceber quem eu sou. I don't belong to this world. Eu não pertenço a este mundo. I'm going and walking to the promised land. E eu caminho e ando para a terra prometida. I'm going to heaven. They were going to the promised land. E eu estou a caminho do céu. Eles estavam a caminho da terra prometida. But that promised land was not the end. Mas aquela terra prometida não era o fim. There was something bigger. Havia algo maior. And that's what the book of Hebrews tells us. E é isso que o livro de Hebreus nos diz. So we need to know that part. Então nós precisamos saber aquela parte. So we move further to the place that we are going to. Então nós caminhamos para aquele local que nós vamos. That's why we need it. É por isso que nós precisamos. I don't need to know who came up with English or Portuguese. Eu não preciso saber quem começou o português e o inglês as a language, como uma língua. I still can use it. Eu ainda posso usá-la. But if I don't understand God's plan since creation, I cannot understand why the Savior came. Mas se eu não perceber o plano de Deus desde a criação, eu não consigo perceber porque é que o Redentor veio. And that's why we have so much people out there, they are so weak in theology. E nós temos tantas pessoas lá fora que estão fracas de teologia, because they just remove from scriptures the big portion of the Old Testament. Porque essas pessoas simplesmente removeram das escrituras a grande porção do Velho Testamento. They don't need that, they say. Eles não precisam, eles dizem, because we live in the dispensation of grace. Porque nós vivemos a dispensação da graça. And that's a problem. E esse é um problema. That's why I like a lot better of the covenant theology. Por isso é que eu gosto muito mais do pacto, da teologia do pacto.
One biblical theology, uma teologia bíblica. Everything going according to the same plan, to the same end. Tudo andando no mesmo caminho para o mesmo fim. That's why, brothers and sisters, there is no two ways to be saved, one for the Gentiles and one for the Jews. É por isso que não há duas maneiras de ser salvos, um para os judeus e um para os gentios. They had a specific part and effect in the plan. Eles tiveram uma parte grande no plano e efeito. But now, mas agora, in Jesus Christ, em Jesus Cristo, both people became one. Mas nós agora em Jesus Cristo, ambos os povos ficamos um. The church, a igreja. And there was a church in the Old Testament. E havia uma igreja no Velho Testamento. It's the same church that we are. A mesma igreja que nós somos. They will not know to explain how the plan of redemption was about to happen. Eles não conseguiam explicar como o plano da redenção iria acontecer. They never saw Jesus Christ. Eles nunca viram Jesus Cristo being nailed on the cross and dying, ser pregado numa cruz e morrer. They had no idea about the empty tomb. Eles não tinham ideia do túmulo vazio, but they knew that God promised a Savior, the Messiah. Mas eles sabiam que Deus tinha prometido o Salvador, o Messias. And Hebrews said that they die expecting something bigger that happened, and we are part of it. Eles estavam à espera, diz o autor aos Hebreus, de algo maior que aconteceu e nós somos parte disso. As they were, como eles foram. But for us to understand, mas para nós entendermos, we need to know the whole picture. Nós precisamos saber a imagem, a figura completa, a história toda. We need to know from the beginning to the end. Nós precisamos saber do início ao fim. You know, when you hear the story, sabe quando você ouve uma história? And sometimes you get a part of the story, right? E às vezes você apanha uma parte da história. And sometimes you say, well, I would like to know the whole story. E às vezes você pensa assim, gostava de conhecer a história toda. How did this actually start? Quando é que isto começou? Sometimes happen with our kids, right? Às vezes acontece com os nossos filhos, certo? You get the story in the middle. Você apanha a história no meio. Like, how did this actually happen? Where was I? E você fica assim, como é que isto realmente aconteceu? Onde é que eu estava? I just miss it. Eu totalmente perdi isto. Like today we were having a beautiful lunch that my wife prepared. We were on the backyard. It was beautiful sun. The sun was warm. Hoje estávamos a ter bonito almoço que a minha esposa preparou, estávamos no quintal, o sol estava quente, and my kids, they start talking about this thing they built in a video game, like it was huge. E os meus filhos estavam a contar uma coisa que eles construíram no videogame e era uma coisa enorme. And I was like, how did I miss this? E eu fui assim, como é que eu perdi isto? When did this actually happen? Quando é que isto realmente aconteceu? And they were building a town, and you know, right, Minecraft, you build all these things. Você sabe, né? O Minecraft, você constrói todas aquelas coisas. And they build this, and they build that, and now they have a farm. E agora eles até têm construído isso, construíram aquilo, agora até têm uma quinta. Excellent, I think, quinta depois vai ser sexta, né? But I think that was wonderful. Eu pensei que aquilo era extraordinário. This joke doesn't work in English, right? Thursday and a Friday doesn't work, né? But I thought that was beautiful. But I go like, I did miss something. When this actually started? That was great. Eu pensei assim, como é que isto começou? Isto foi interessante, right? Or other things. On the other day, they are very into Legos. I don't remember when it actually started. And they build these crazy things. Sometimes I post on Facebook. It's beautiful. E eles também gostam muito de Legos. E às vezes, não sei nem como começou. E de repente eles constroem coisas, colocam no Facebook. Eu até coloco no Facebook. Porque eu pensava, onde é que isto veio? I would like to know the whole story. When it started? Eu gostava de conhecer a história toda. Onde é que isso começou? And then I will be able to understand better what's going on, right? E eu poderia entender melhor o que é que aconteceu. I'm just giving you these two simple things that happen on our daily lives. Eu só trouxe essas duas coisas que acontecem assim no nosso dia a dia. For us to understand how important it is to know the big picture. Para que nós possamos entender como é importante conhecer a história toda. When we talk about salvation, quando a gente fala de salvação, we're not talking about something that is in your to-do list. Quando nós falamos de salvação, nós não estamos a falar de uma coisa que está no seu lista de afazeres. Right, so you need to go to the supermarket, check. Você precisa ir ao supermercado, check.
You need to go to the doctor and will check. Você precisa ir ao doutor e você marca feito. Oh, by the way, I need Jesus to check. I went to church. Então você precisa de Jesus também. Já fiz, já fui à igreja. Salvation is not that. Salvação não é isso. You're not here to put a check on your to-do list. I hope you're not. Você não está aqui para fazer uma marca no seu lista de fazeres. Espero que não. You are here because it's important salvation. Você está aqui porque salvação é importante. You are here because that changed your life. Você está aqui porque isso mudou a sua vida. That's going to change your eternity. Isso vai mudar a sua eternidade. That goes a lot behind what you can understand. Isso vai para lá muito do que você pode entender. So grab everything that you have. So então pegue tudo que você tem. Grab the whole Bible, de toda a Escritura. Pega na Bíblia toda, toda a Escritura, and read it over and over and over again. E leia uma vez após outra, após outra. I met a man yesterday. Old friend. Eu encontrei um velho amigo ontem. He told me that he met a man that read the Bible 250 times. E ele disse-me que conhece um homem que leu a Bíblia 250 vezes. 250 times. 250 vezes. I hope you understand he did not read once a year because he's not 250 years old. Eu espero que você entenda que ele não lê uma vez por dia porque ele não tem 250 anos. He has to read more than 2 or 3. He has to read 3 times a year. Ele teve que ler para 3 vezes por ano. To go over the scriptures over and over again. Para ir de volta às escrituras uma vez após outra. And he got the plan of redemption once again. E ele aprendeu o plano da redenção mais uma vez. Get it all. Apanhe tudo. From the beginning to the end. Do início ao fim. I get so frustrated. Eu fico tão frustrado when I see people they never read the scriptures, toda a escritura. Quando eu vejo pessoas que não leram a Bíblia toda, and they want to explain Revelations. E eles querem explicar o livro do Apocalipse. You must be kidding me. You tens que brincar comigo. You not even understand or read or know what's in the past, and you want to explain to me the future? Eu fico a pensar, tu não leste e não percebeste o que aconteceu no passado, mas queres me explicar o futuro? We need to focus in what we have and what God gave us. Nós temos que nos focar no que nós temos e que Deus nos deu. The Old Testament is so important as the New Testament. O Velho Testamento só é tão importante quanto o Novo Testamento. You must read the whole Scripture. Você tem que ler toda a Escritura. That's why Paul is telling here the circumcision it's very important. É por isso que Paulo está a dizer que a circuncisão é muito importante. That people in Rome they need to know about the Jewish. Aquele povo em Roma tem que saber sobre os judeus. Not long ago, me and my wife we were talking. And we had this conversation multiple times. Não muito tempo atrás, eu e minha esposa estávamos a falar e já tivemos esta conversa muitas vezes. That some people think Reformation is not important for the American culture. Que pessoas acham que a reforma não foi importante para a cultura americana. And for the ones that went Plymouth, 2 weeks ago, para aqueles que foram a Plymouth 2 semanas atrás, maybe 3 weeks ago, talvez 3 semanas atrás. I think it was very clear for us how Reformation is important. Acho que é bem claro para nós quanto a reforma é importante. And all those people that think Reformation is not important for this country, sabe que essas pessoas que acham que a reforma não é importante para este país, they tend to be very liberal. Eles tendem a ser bastante liberais on their theology, na teologia deles. Why? Porquê? Because they are ignoring a piece of history. Porque eles estão a ignorar um pedaço de história. Do you agree with me that if you ignore Reformation, you are ignoring a piece of history and that is very important for us to understand the church today? Você concorda comigo que se você ignorar a reforma, você está a ignorar um grande pedaço da história que é importante para o entendimento da igreja hoje? Who agrees with me? Some. Amen. Now, I want you to think, what about if you ignore the biggest portion in the scriptures, which is the Old Testament? How much you're going to be missing of the understanding of the redemption. Agora, queria que você pensasse, se você ignorar a grande porção da Bíblia, que é o Antigo Testamento, quanto é que você vai perder de entender o plano da redenção?
Is that clear what I'm saying? Isso é claro o que eu estou a dizer? Don't let no one tell you don't need the Old Testament. Não deixe que ninguém lhe diga que você não precisa do Velho Testamento. Don't let no one tell you that you don't need to know about the Jewish. Não deixe que ninguém lhe diga que você não precisa saber sobre os judeus. Do not let no one tell you that you don't need to know about circumcision. Não deixe que ninguém lhe diga que não precisa saber da circuncisão. Don't let no one tell you that you don't need to know about how they worship in the Old Testament. Não deixe que ninguém lhe diga que você não precisa de saber como eles adoravam no Antigo Testamento. Yes, the tabernacle was very important. Sim, o tabernáculo era muito importante. Even the disposition in the middle of the people was important as a central piece of God's glory in the people. Até a disposição do tabernáculo era importante, da forma como estava central a glorificação do nome de Deus entre o povo. Yes, the Old Testament is important. Sim, o Antigo Testamento é importante. And Paul is saying, e Paulo está a dizer, you need to be circumcised in your heart, not in your flesh. E Paulo diz, tu precisas ser circuncidado no teu coração e não na tua carne. But you cannot forget. Mas está a dizer, tu não podes esquecer, tu não deves e não podes esquecer. The circumcision of the flesh, a circuncisão da carne, and what's in the past, e o que está no passado. May God have mercy on us. Que Deus tenha misericórdia de nós. May God have mercy on the ones that are rejecting God's word. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão a rejeitar a palavra de Deus. But may God the same way have mercy of the ones that think that is not as important as. Mas Deus também tenha misericórdia daqueles que acham que não é assim tão importante como. The Old Testament and the New Testament. It's toda a Escritura. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é toda a Escritura. And we have to hold on to the whole book. E nós temos que segurar o livro todo. And ask the Lord to bring light to it. E dizer a Deus que nos traga luz a Ele. On a way that the Holy Spirit speak to our lives. E de maneira que Deus fala as nossas vidas. Through the book of Romans. No livro de Romanos. And in Genesis. And in Exodus. And in Leviticus. And in Numbers. Que assim como se traz em Gênesis, em Levítico, Êxodo, Levítico e Números. And in the whole scriptures, in toda a Escritura. I love theology, systematic theology. Eu gosto de teologia sistemática. But I do love, above all, mas eu gosto acima de tudo, biblical theology, teologia bíblica. In systematic, you all know, right? Or most of you know, but theological systematic theology, you study the Word of God by subjects. Você estuda a palavra de Deus por assuntos. Christologia, soteriology, soteriologia, teologia da salvação. And you go one to the other. E você vai por um para o outro. But biblical theology, mas teologia bíblica, you got the whole scriptures as one. Você estuda a palavra de Deus como um. From Genesis to Revelation as one. De Gênesis Apocalipse como um. You got one plan of salvation, one people of God. Você tem plano de salvação, povo de Deus. And it all makes sense. E tudo faz sentido. When I went to study 2 years and 2 months ago, quando eu fui estudar de volta há 2 anos e 2 meses atrás, I had a few options. Eu tinha algumas opções. I had biblical theology, I had pastoral theology, I had a systematic theology and missiology. Eu quando fui estudar há 10 anos e 2 meses atrás, eu tive várias opções. Eu tinha teologia bíblica, teologia pastoral, teologia sistemática e missiologia. You all know what I pick, right? Vocês todos sabem o que eu peguei primeiro, certo? Biblical theology, teologia bíblica. I need to know the whole picture before I start breaking in pieces. Eu preciso ter a figura completa antes de eu começar a partir em pedaços. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, read the scriptures. Leia as escrituras, read the whole scriptures. Leia toda a escritura. Don't think this is more important than that. Não pense esta parte é mais importante do que aquela. Because it's all God's word. Porque tudo é a palavra de Deus. And the whole word of God, it's necessary for us. E toda a palavra de Deus é necessária para nós. Let's pray. Vamos orar. And please, if you never read the whole scripture, don't raise your hand, please. E se você nunca leu a Bíblia toda, não levante a sua mão, por favor. Please go home and start with a plan. E vá para casa e comece com um plano. Read it on your app, on your phone or whatever. No seu app, do seu telefone, onde você quiser.
but to read the whole Scripture. Mas leia a Bíblia toda. Years ago, Juliano make a nice card that we still ending out in December. Anos atrás, Juliano fez cartão tão lindo que nós ainda damos em dezembro. That shows you a nice plan, easy to go, for you to read the Scripture in a year. Que vai ser bem devagar para ler a Escritura num ano. But when I met this man yesterday, that he knows someone that read it 250 times. Mas quando encontrei este homem ontem que me disse que conhece um homem que leu a Bíblia 250 vezes, I think we have to double a couple times that card, Juliano. Eu acho que a gente vai ter que dobrar umas poucas vezes esse quadro, esse cartão, Juliano. Let's pray. Vamos orar. Father God, we thank you for toda a Escritura. Deus amado, nós te agradecemos por toda a Escritura. Father God, we ask you, Lord, and you may open our eyes to understand how important is the Old Testament. Nós te pedimos, ó Deus, tu abras o nosso entendimento para percebermos quão importante é o Velho Testamento. Help us, Lord, to understand that we need your word. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que precisamos da tua palavra. Father, all of us that are here, we need your word. Deus amado, todos estamos aqui, precisamos da tua palavra. We need the book of Romans as we need any other book. Nós precisamos do livro de Romanos como qualquer outro. Father, we may even understand these things clearly by the preaching of your word. Nós até podemos entender essas coisas claramente pela pregação da tua palavra. But we need the Holy Spirit today to pour that in our hearts. Mas nós precisamos hoje que o Espírito Santo derrame isso nos nossos corações on such a way that we love your word, de tal maneira que nós amemos a tua palavra and we may read it all, e nós a possamos ler todas. We ask you, Lord, these things in Jesus' name, and we pray, amen. Nós oramos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Então que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e até a vinda de Jesus. So may the grace of God and the communion in the Holy Spirit be with all of us by the blood and the death and the resurrection of Christ. In Jesus' name, amen. Irmãos,